Se desejamos um lar, uma família, uma igreja, uma comunidade que tenha a presença do Senhor Jesus, devemos antes observar como que é a nossa casa, como que é o nosso lar e como está a nossa família. Devemos antes enxergar como está o nosso trabalho, nossa vizinhança, o nosso comportamento. Porque tudo que fazemos reflete na vida do nosso semelhante. E não é possível desejar o bem para o nosso semelhante que está distante se não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Por vezes você não simpatiza, não gosta, não tem afeto, proximidade com alguém que está dentro da sua casa. Ou é só um momento de tentação. Mas se ele não for combatido, ele será tornado normal, dali a pouco perpetuado. É um processo de corrosão, de destruição, de assolação, de devastação. Se queremos que Deus abençoe o nosso semelhante, o nosso próximo, o nosso amigo, parente ou não, o nosso irmão, nós devemos antes enxergar como que temos nos comportado dentro de casa. Em Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Esses homens não tinham nem tido ações, comportamentos que fosse percebido. Mas o interessante é que Jesus conhecia os seus pensamentos. E por que Mateus escreveu isso? Mateus viveu intimamente com Jesus, morou com Jesus, teve uma vida mais de 3 anos com Jesus. E ele via que quando Jesus Cristo olhava para as pessoas, o Senhor Jesus dizia o que ela estava pensando e precisava ouvir. Porque ele discernia cada pensamento. E é isso que Deus faz. Hoje não é diferente. O Espírito Santo sonda nossas mentes e os nossos corações para ver se os maus pensamentos são combatidos e rejeitados ou se eles são alimentados. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Você já viu esses países que têm guerra civil? A população é uma só, fala o mesmo idioma, tem os mesmos hábitos e costumes, mas eles começam a brigar entre si. Por causa de capricho. Um quer de um jeito e outro quer do outro. Ou porque pessoas de fora, governos de fora, deram opiniões e sugestões no modo de vida deles. E é muito ruim. Quando você vê que opiniões exteriores estão atrapalhando o seu interior, é hora de repensar os seus relacionamentos. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma grande parte da destruição dos lares e das famílias está relacionado à desunião, à divisão. E como fazer para mantermos-nos unidos quando nós vemos diferença uns nos outros? É muito simples. É só nos portarmos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo deixou esse ensino para que seja uma regra vivida e um modo de vida em que você nunca mais vai errar. Em Filipenses 1:27 diz:
A exortação a sermos humildes, termos santidades, e exortação à perseverança ao amor fraternal. O amor fraternal é o amor íntimo. É o amor entre os fraternos, entre aqueles que estão intimamente ligados com você no seu lar, na sua família. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Essa é a maneira inicial de entendermos como não permitir que a divisão, a devastação, a destruição assole um lar. Um homem, pai de família, os filhos, os que convivem no mesmo ambiente, eles têm que usar esse exemplo prático, essa regra simples, para que não permitam que seus lares e suas famílias sejam devastadas. Porque hoje é você que permite a devastação na sua vida com seus irmãos. Amanhã pode ser com seus filhos, suas filhas, seus netos. E assim todo mal que você não destrói, destruirá você lá na frente. Tudo que você alimenta de mal, cresce e te devora. Então o Senhor Jesus ensina, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. Estar no mesmo Espírito não é estar como estava a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Não dou satisfação para ninguém, eu sou de Jesus. Estar no mesmo Espírito, com a presença desse líder, presente ou ausente, demonstra que o líder único, soberano e maior, que é Jesus Cristo, ele sempre está presente e nunca ausente. É na ausência de um pai, de uma mãe, é na ausência de um responsável, que se revela a sua natureza. Nunca permita que Jesus esteja ausente de você. Mas permita que o legado da cruz de Cristo seja conduzido por ti até o fim. Então, para encerrar, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja. Quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Como é bom você estar ausente, mas de longe receber boas notícias, né? Que fulano está bem, que as moças estão bem, os rapazes estão bem, os casais estão bem, os idosos estão bem, as famílias estão bem, até a criação está bem. Por quê? Porque onde há o Espírito do Senhor, aí não há prisão, mágoa, prisão de ódio, prisão de raiva, de rancor. Onde há o Espírito do Senhor, não há inveja e ciúmes reinando. A inveja e ciúmes sendo combatido, reinando não. Onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Somos livres do engano e do pecado, não para fazer o que quer, mas para nos portarmos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Se você permitir que pessoas vejam a sua desunião, elas não quererão estar unidas a Cristo. Pois se o Jesus que você prega não é capaz de te unir com outras pessoas, ela certamente vai pensar, por que deveria eu crer nele? Então é hora de descruzar os braços e fazer como Jesus na cruz. Acolher aqueles que querem salvação. Em nada vos espanteis dos que resistem. Sempre haverá aqueles que resistem ao Evangelho. Sempre haverá aqueles que resistem em perdoar. Sempre haverá aqueles que resistem à unidade perfeita do corpo de Cristo e escolhem a facção. Facção não é uma coisa nova. Facção sempre existiu. Começou lá no céu. O primeiro líder de facção foi Lúcifer. E em nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles, na verdade, é indício de perdição. Por isso que uma pessoa que resiste, lamentavelmente,
É o indício da perdição dela. Quando uma pessoa resiste ao evangelho, resiste à pregação, resiste à verdade, apontando erros alheios, não doutrina, palavra, não, apontando erros e pecados, ela se mostra incapaz de perdoar e suportar a cruz, o indício dela é a perdição. Então ela vai buscar justificar erros e pecados alheios, mas não revela suas virtudes. Porque lhe é interessante que o próximo mantenha-se dividido, para que ele justifique, quando na verdade ele nada fez para se manter unido. Quando você vê alguém dividido, não busque saber o que fizeram para que houvesse a divisão. Já é explícito. Busque antes saber o que ela tem feito para que a divisão não perpetue. Para ver se tem nela intenção de espírito. Interesse em manter a unidade da fé. Sacrificar-se em prol de um corpo, de uma casa, de uma família, de uma igreja, de uma comunidade, acima de tudo, do reino dos céus. Ou se ela escolhe resistir. E em nada vos espanteis dos que resistem. A resistência ainda não é a condenação e a perdição, mas já é o indício. Se não se tornar a tais desses pensamentos, se perpetua um caminho sem volta. O Senhor Jesus disse, se alguém não estiver em mim, será cortado. Você já viu um galho cortado? Ele fica verde com as folhas, né? Tem até frutos na ponta, não tem? Não tem. Você pega um galho de laranja, todo frutífero, você corta ele. Aqueles frutos continuam ali. Mas com o tempo, aquele galho não está mais ligado à árvore. O que vai acontecendo com ele? Ele vai secando, murchando. E ele não tem seiva. Ou seja, ele não tem o espírito para nutrir os frutos. As folhas caem, os frutos apodrecem, e quando alguém está passando naquele local e vê aqueles galhos, vai juntando eles. É lenha para a fogueira. Foi o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 15. Se alguém estiver em mim e não dá fruto, será cortado. É possível estar em Jesus? É. Mas não ter a seiva. Não ter a nutrição do Espírito Santo. Se não der fruto, será cortado. E se deu fruto por um tempo, mas não continuar dando fruto, será cortado. Viver de lembranças, recordações, são meras ilusões do engano. Um cristão não vive de lembranças, ele vive de novidade de vida. Ele não fala uma novidade de vida de 10, 20 anos atrás. Ele pode testemunhá-la, mas ele fala a novidade de vida que tem sido feita hoje. O quanto o Senhor tem corrigido ele, tem o amado, tem o ensinado, tem lhe mostrado que dar um passo atrás, voltar às primeiras obras, estar no primeiro amor. Mas como se volta às primeiras obras, ao primeiro amor, se conduzindo a si mesmo, cingindo-se a si mesmo? Se está errado e vai se voltar às primeiras obras se conduzindo a si mesmo, como é que pode? Se você já está errado. E você vai voltar às primeiras obras se conduzindo a si mesmo? Guiando a si mesmo? Não. Não é assim. É necessário uma única coisa: humildade. Para reconhecer que é necessário viver e fazer aquilo que disse Jesus. Quando o Senhor Jesus falou para amar, Ele também nos ensinou a sujeitando-nos uns aos outros no amor de Deus. Você conhece o caráter de um líder? Não nas suas vitórias, mas ao vê-lo, carregar a cruz até o fim e se humilhar e não se isolar. Você conhece a natureza de uma ovelha? Quando ela tem a opção de estar ligada ao rebanho ou de isolar-se.
Então ela vai revelar sua índole. Busca seu próprio desejo, aquele que se isola. Quando se isola, insurge-se, levanta-se contra a verdadeira sabedoria. Toda pessoa isolada, ela tem que refletir se o isolamento dela tem a presença do Senhor Jesus. Se Deus está lá no céu torcendo para ela viver mais e mais isolada. E ela pode ter uma carreira e um curso. O Senhor é pastor de rebanho unido ou de rebanho isolado? É? O pastor, ele junta as ovelhas ou ele separa as ovelhas? O pastor, ele junta as ovelhas em torno de si, para depois estar em torno umas das outras. Ou seja, ninguém poderá ter comunhão sem antes não ter comunhão com Cristo. Mas também você não pode amar a Cristo que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. E o seu irmão que você vê é a prova da sua fé. Ele é frágil, é limitado, precisa de ajuda. E o rebelde também é a prova da sua fé. Se você se associa com ele, gosta do mau caráter dele, da má índole, da má inclinação, ou se você se afasta daqueles que escolhem viver afastado de Jesus. Vocês perceberam que as pessoas não gostam de afastar-se de um grupo de cristãos? Elas se afastam da palavra. E preste muita atenção, da liderança. Eu particularmente percebo as pessoas afastadas. E já sei como Jesus ensinou os pensamentos delas. Não é timidez ou acanhamento. É fragilidade de caráter? Também não. É pequenez e significância? Não. Elas estão de olho nas ovelhas de Jesus, mas não suportam o próprio Jesus que está no líder que prega. Elas mostram respeito por causa de uma palavra chamada conveniência, mas elas não seguem os seus exemplos. Quando você quer ver se o irmão mais velho ele é responsável, veja se ele cuida dos mais novos. Você quer saber se um homem é responsável, veja se ele cuida da tua esposa. Quer saber se sua mulher é responsável? Veja como ela cuida do seu lar e de seus filhos. Quer saber se um jovem é responsável? Veja se ele cuida das coisas que lhe é conferida em suas mãos. Quer saber se uma pessoa tem temor a Deus? Observe se ela tem compromisso com a palavra e com um líder temente e fiel. Mas se ela se afasta, ela revela quem ela é. Que nunca haja jamais em qualquer um de nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Cuidado. Pessoas que frequentam qualquer ambiente, mas gostam de manter distância. E no ambiente ficam de costas para uma liderança. Não ocasionalmente, não é isso, mas intencionalmente para não ser notadas, mas amam as pessoas que podem fazer uma panela. O nome delas é célula cancerígena. Não alimente isso. Não alimente panelas, não alimente gostos, não alimente partidos. Senão a carnalidade em breve vai te destruir. Porque o Espírito Santo sai dessas pessoas. A palavra fala, não vos associeis com tais pessoas, mas antes afastai-vos. Pessoas que se dizem ser cristãs e vivem uma vida desregrada e não se importam em mudar as suas vidas. Paulo disse assim em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com avarentos, roubadores, idólatras. Por que então seria necessário sair do mundo? Como é que você iria conviver no mundo, na verdade, com tanta idolatria e pessoas? Roubadores, avarentos, devassos, não tem como. Então, socialmente, você vive com todas essas pessoas.
Mas não vos associeis com quem? Verso 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou fala mal da vida alheia, maldizente, ou palavrão, ou beberrão. Não se envolva com pessoas que bebem. Ou roubador. Não se associe com aquele que é ladrão. Não vos associeis com pessoas assim. Com o tal, nem ainda comais. Gente do céu. Então eu posso sentar numa mesa, na escola, no trabalho, com uma pessoa idólatra. E a pessoa até reza para Aparecida ali, não tem problema não. Ela reza para o santo dela, seja qual for. Ou alguém que foi ladrão, né? Ou vive uma vida devassa, mas é o seu ambiente de trabalho, é o seu ambiente social de vida, de convivência, de fazer um curso, sei lá. Mas com uma pessoa que se diz cristã e tem má índole, quando olharem para você vão dizer, você é da mesma laia que ela. Não vão dizer, mas vão pensar. Porque porcos andam com porcos e ovelhas andam. Você já viu ovelha andar com porco alguma vez? Já viu ou não? Você já viu? Você já viu? Você já viu? Você já viu a ovelha andar com porco? Por que será, hein? Porque animais da mesma espécie ruminam, comem, passeiam, voam, nadam juntos. Cuidado para você não mudar sua natureza, se associando com quem não se associa com compromisso com Deus. Cuidado para você não perder a natureza cristã, se inclinando para quem não se inclina para Jesus. Cuidado para você não perder o sabor com quem é insosso. Se você viver com quem é insosso, tu tens a pegar o mau gosto dele. Ele não tem sabor de sal, mas tem sabor do mundo. Paulo disse assim, porque que tenho eu que julgar também os que estão de fora? Ele não está mandando tratar mal e julgar para a condenação. Mas você saber se portar, até que a pessoa mude, se arrepende e revela o seu arrependimento. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Então é para a gente sair julgando as pessoas? Não, ele está dizendo, avalie, perceba, enxergue, veja, você não é cego. E a partir de que você viu algo inconveniente, não use a dó como instrumento de tratamento. Eu tenho dó, eu também tenho dó. Mas eu não me porto pela dó. Eu tenho coitado, eu também acho que é um coitado, eu não me porto achando que é um coitado. Quer ajudar uma pessoa? Você quer ajudar uma pessoa? Quer ajudar uma pessoa de coração, de verdade? Seja verdadeiro com ela. Diga a ela para procurar ajuda. Porque quando ela gosta muito de você, ela gosta de você e não do ajudador fiel, o Espírito Santo. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo a todos, todos podem mudar. Toda pessoa em qualquer lugar pode mudar se quiser. Querer é uma faculdade que Deus deixou em cada um. Querer buscar o Senhor enquanto se pode achar é uma opção. Cuidado se as pessoas amam mais você do que Jesus. Cuidado. Porque toda amizade que você zela por ela na carne, como disse Paulo, toda amizade que você zela por ela, o que é na carne? Na injustiça. Todo amigo que você tem e acompanha ele, sabendo que o modo dele não acompanha Jesus, ele vai te desprezar. Essa mesma amizade que é injusta aos olhos de Deus, ela vai pisar em você. Ela vai jogar você num buraco. Ela vai te arrebentar com a sua vida. Ela vai destruir você, apresentando outras companhias que ela julga ser agradável para você. Apresentando fofocas das vidas alheias, que é a maneira de conquistar sua simpatia.
E você, como uma pessoa tola, nécia, insensata, sem juízo, sem cabeça, sem senso, insensata, cai como um animal, porque é guiado pelo instinto animal. Então não se permita ser encharcado com aquilo que não é o rio do Espírito Santo. Goste de todas as pessoas, ame todas as pessoas. Faça você a seleção de quem você quer participar da vida íntima. E antes de participar de uma vida íntima de alguém, se é que tem que ser feito, mas que a pessoa participe, vida íntima que eu digo, não é com quem você quer casar, quanto dinheiro você tem no banco, quais são suas roupas íntimas, não, isso não é vida íntima. Vida íntima não é essa sua privacidade. Vida íntima que eu me refiro é a convivência do seu lar, do comer, do beber, do sair, do conversar. É a círculo e a roda de amizades. Escolha. Noé ficou 200 anos procurando alguém. Achou? Achou? Não. Então ele ficou 200 anos intimamente com Deus, porque não tinha ninguém para ser íntimo. Então ele ficou só com Deus. Noé andou com Deus. Escolha andar com Deus quando não tiver ninguém. Mas se tiver, sempre será o melhor. Um ministro pregador do Evangelho, ele nunca pode andar sozinho. Foi Jesus quem disse. Jesus falou sempre para ir de dois. Imagina se eu estiver fazendo uma pregação e cometer excessos. Alguém me corrige, não é? Puxa, eu acho que você foi meio bravo ou meio mole. Eu acho que você alongou muito o discurso ou foi muito curto. Você poderia ter evitado falar tal situação naquele local, poderia falar no privado. E assim, esse ministro, ele vai pelo outro companheiro ou companheira, né, sendo corrigido, sendo ajustado. E se ele não sabe fazer alguma coisa ou é deficiente, o outro, que é o seu companheiro, o auxilia. Por isso que Jesus mandou andar de dois. A palavra fala, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro o levanta. Mas ai daquele que estiver só. O que estiver só, se ele cair, quem é que vai levantar ele? Levantar com alegria, com ânimo, disposição. Isso se chama exortação. Quem é que vai ajudar? Ninguém. Então, é melhor sempre estar de dois. O pregador do evangelho não pode andar sozinho. Não pode fazer discípulos sozinho. Não pode também fazer visitas. É inconveniente sozinho. Claro, se eu moro na periferia só, eu sou cristão. Eu tenho uma amiga, um amigo vizinho, é diferente. Eu já estou naquele círculo de amizades e convívio. Mas quando um pregador é enviado, ele não deve ficar sozinho. No seu ambiente de trabalho, você está, humanamente falando, sozinho, com mais alguém, na sua escola, na sua vizinhança. Mas quando um pregador ele é enviado, o ministro da palavra é enviado, ele não pode ficar sozinho. Por quê? Porque ele vai pecar, ele vai roubar. Sabe, ele comete tantos outros pecados que são pior do que esse. E o pior deles, a vaidade. Achar que sozinho ele consegue, não precisa de alguém. Para pregadores, um grande pecado vem das lisonjas, dos elogios, a vaidade. Não é o dinheiro ou a prostituição, é a vaidade. Porque ele se incha com os elogios. Claro, as pessoas não conhecem. E ele tem que atribuir toda a gratidão e glória a Jesus, mostrando e ensinando as pessoas que se existe algo bom e algo foi bom feito na condução dos ensinos, foi Jesus Cristo. E o pregador tem que sempre ter alguém para ajudá-lo. Um homem, uma mulher, um casal, uma família. Estar só vai trazer deficiência ao rebanho. Estar só vai trazer deficiências ao rebanho. Porque quando dar conselhos, e serão bons conselhos que ele vai dar, mas vai chegar uma hora que ele tem muita inteligência, entendimento e sabedoria, mas ele não tem a paciência, porque ele não teve experiência. Ele não passou por aquelas tribulações. Então ele não tem aquilo que Paulo fala. Ele não tem paciência. Isso vai atrapalhar demais a vida dele. Não é que ele tem má índole. Não. É porque Paulo disse, olha, no verso 3 de Romanos capítulo 5. Romanos 5 é maravilhoso os ensinos.
Porque quem é o justo para Deus? O justo não é aquele que confessa seus pecados. Também não é o que esconde. O justo não é simplesmente aquele que crê em Jesus de qualquer jeito, ou se isola. Quem é o justo para Deus? Segundo o Novo Testamento, os ensinos de Jesus Cristo e o fundamento dos apóstolos. Romanos capítulo 5, versículo 1. A carta aos Romanos é chamada de carta magna. É algo magnânimo, excelente. Se tivesse um quinto evangelho, seria Romanos, não é? Que é o evangelho de Paulo, né? Na verdade, são 4 cartas que são um evangelho só. Não existe 4, 5 evangelhos. Só existe um evangelho de Jesus Cristo. Descrito, revelado por 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que 2 deles eram apóstolos. Mateus, o primeiro e o último, João. E 2 eram evangelistas, Marcos e Paulo. Marcos andou com Pedro e Paulo. E Lucas andava com Paulo. Tanto é que você vai ver que quando Pedro é livre da prisão por um santo anjo que Deus enviou, né? Foram a uma casa, e era a casa de Marcos. João Marcos, que ele estava na casa da mãe, né? Ele abandonou o ministério com Paulo, com Barnabé, e foi para a casa da mãe, era filho da mãe, né? Sabe como que é? Os filhos gostam da mãe, não gostam? De vez em quando os filhos estão sempre ali no colo da mãe, não é? E lá no colo da mãe ele encontrou, depois de um tempo, Jesus. Melhor através de Pedro. Amadureceu. E antes de Paulo partir, ele disse, me traz Marcos, aquele fujão lá, que agora ele não é mais fujão, ele é muito útil no ministério. Mas ele não fugiu para ficar com a besta do Apocalipse, para ficar no mundo. Ele não fugiu para ficar nas trevas, para ficar com Satanás, na prostituição, no adultério. Ele não fugiu, senão porque não era condicionado a ele, ele não tinha maturidade para andar com alguém como o apóstolo Paulo. Um homem maduro, pregador maduro, se ele caminhar com um neófito, o neófito vai se ensoberbecer, está escrito. É ou não é? Vai ficar vaidecido. Então ele tem que ter alguém não à altura dele. Não que ele tenha altura, mas digo do conhecimento e espiritualidade. Toda glória é só a Jesus. Ele tem que andar com alguém que ao menos vai auxiliá-lo a discernir e entender as necessidades ministeriais e também, por vezes, humanas e situações próximas a isso. Para assistencializar Cristo. Pois quando nos servimos uns aos outros por caridade, servimos ao Senhor e não aos homens. Então, Marcos era muito jovem. A tradição que diz, não está escrito. Mas por que você fala então se não está escrito? Para se um dia você ler em algum rodapé de Bíblia, você saber que aquilo é uma tradição das religiões. Não está escrito. Portanto, se não está escrito, não vamos além disso. Amém? Senão, nós nos ensoberbecemos, como disse Paulo. A tradição diz que aquele jovem que fugiu nu, aquele jovem do lençol que seguia Cristo ao martírio, quando julgado, e que viram aquele jovem, dizem que era João Marcos, que ele era um jovenzinho que andava de lençol por aí. Não está escrito, eu não sei. Mas eu digo para que ninguém pregue o que não está escrito. Então, Marcos voltou e foi tratado por um outro discípulo de Cristo. Ou não? Pedro. Ou Marcos se separou de Paulo para ficar sozinho? Hã? Com um grupo? Hã? Ou no mundo? Não. Ele voltou para estar junto com o apóstolo Pedro. E às vezes acontece isso, viu, gente? A maturidade espiritual, ou a imaturidade, ou a emotividade, ou as circunstâncias, ou querendo Deus que assim fosse para nos ensinar a toda a igreja dele nesses 2000 anos, permitiu aquela desavença entre Paulo e Barnabé, para que eles enxergassem
e toda a igreja enxergue que ninguém deve ser descartado. Mas quando Barnabé viu isso e viu que João Marcos foi ficar com Pedro, você prestou atenção que no Novo Testamento inteiro não fala mais de Barnabé? E ele era um homem cheio de amor. Ele era chamado de filho da consolação. Consolação não era a mãe dele não, tá? Consolação é porque ele tinha uma propriedade, uma fazenda, está escrito, e ele vendeu-a para ajudar os cristãos necessitados. Necessidades humanas, roupa, alimento. E escolheu ser missionário cristão. Então ele era bom fazendeiro, mas não foi um bom discípulo para ouvir a exortação de Paulo. E Deus, como toma proveito em todas as coisas, naquele momento, você vê que Barnabé se junta com outros cristãos em Chipre, mas Marcos ficou com Pedro sendo tratado. O que ficou sendo tratado teve uma carreira ministerial, que se juntou a um outro líder do mesmo ministério de Jesus Cristo, que Jesus só tem um ministério. Mas o que ficou sozinho nunca mais se ouviu falar dele. Então, a justificação pela fé, ela ocorre assim. Sendo, pois, Romanos 5, verso 1, justificados pela fé. A fé torna a prostituta adúltera, profana, uma santa aos olhos de Deus. A fé torna um devasso, não importa qual é a devassidão sexual dele ou dela, o imoral, alguém puro aos olhos de Deus. A fé. Porque ela muda a natureza da pessoa. Você não consegue mudar o miado do gato, o latido do cachorro, o grunhido, o canto dos pássaros. Nenhum de nós conseguimos. Deus consegue. Porque o que é impossível aos homens... Ou vocês esqueceram da jumenta? Do jumento que falou com o Balaão? Deus muda ou não muda? Hã? Você não consegue mudar a natureza de um predador. Deus consegue fazer ele virar vegetariano. Foi assim com a baleia de Jonas. Foi ou não foi? E ainda fez o primeiro Uber. Pegou aqui e já colocou lá. Quero que entrega lá em Nínive. E entregou lá em Nínive. O Uber não tinha nem GPS, né? Tinha Deus PS, né? E foi atrás. Deus consegue mudar a natureza. Até de quem quereria para si, como foi o primeiro iFood Delivery. Agora levou comida para Elias no deserto. Em vez da ave comer a comida, ela levou a comida. E disse que estava fresca, viu? Não estava podre, não. Então Deus, ele é mestre em fazer conversões. Ele transformou Zaqueu. E o próprio Zaqueu confessou qual era a natureza dele. A quem roubei, defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Arrependimento é isso. Parte do arrependimento é isso. O que dá para você reparar, repare. O que não dá, coloque diante do Senhor. Mas as ações são justificadas pela fé. Porque você pode dar o seu corpo para ser queimado. Se você não tiver caridade, nada disso, aproveita. Você pode se difamar, falar dos seus pecados, confessar tudo. Se você não tiver caridade, porque a fé opera por caridade. A genuína fé opera por caridade. Nada disso aproveita. A verdadeira fé é como um vulcão em erupção. Quem consegue conter um vulcão? A NASA consegue conter um vulcão? A ciência consegue conter um vulcão? Os grandes armamentos de guerra conseguem? Não conseguem. Quando ele vai entrar em erupção, sai de dentro para fora. Bum! Quando uma pessoa está inclinada para a voz do Espírito Santo, é uma explosão de graça, de virtude no interior do coração daquele que crê. Jesus falou o jorrar dos rios de água viva, lá de João 7,37. Então a justificação pela fé diz assim: sendo, pois, justificados
pela fé, temos paz com Deus. Então, o mentiroso se arrependeu e ele tem paz? O ladrão se arrependeu e ele tem paz? Aquele que cobrava imposto, extorquia o povo por usar de injustiça igual Mateus, o publicano, se arrependeu e agora tem paz? Mas foi a fé que fez isso nele. O que justificou ele primeiro foi a fé. Porque fé sem obras, uma fé que não muda o seu caráter, uma fé que não muda a sua natureza, uma fé que faz você olhar as coisas com cobiça e inveja, é uma fé deficiente. É uma fé deficiente. Você tem que repensar a sua fé. A fé boa, a fé honesta, agradável a Deus, é aquela fé que te leva ao arrependimento e te faz fugir do pecado. Que não te faz acreditar que você vence tudo. A palavra fala fugir da aparência. A palavra não está dizendo que você vai aguentar, está dizendo? A palavra manda você fugir. Você sabe que tem uma panelinha ali? Foge. Você sabe que tem ali um laço? Foge. Você sabe que tem ali uma armadilha? Foge. Você sabe que tem ali o diz que me diz? Você sabe que tem ali um princípio de maldade ao semelhante? Foge. Você sabe que tem ali uma fonte de maldade? Foge. Fuja da aparência do mal. E siga a paz. Sendo, pois, justificados pela fé. O mentiroso deixa de ser mentiroso quando ele ama a verdade que a fé traz. O falso deixa de ser falso quando ele ama a transparência que a fé traz. O promíscuo deixa de ser promíscuo quando ele ama a pureza que a fé ensina. O incrédulo abandona a incredulidade quando ele tem o conhecimento que a fé ensina. O místico, o espírita, o que adora imagens de escultura, deixa de abandonar quando ele se inclina para o que a fé em Jesus Cristo ensina. Não mais a fé do pai, a fé da mãe, dos irmãos, da religião, da igreja, não. A fé de Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, a fé torna o homem justo aos olhos de Deus. Justo por quê? Porque esse homem passa a não andar mais como um animal nos instintos ou nas conveniências e necessidades de sobrevivência, fazendo maldades. Ele agora tem alguém que cuida dele, que o provê, que o ensina e que o guia. E ele passa a ter o quê? Paz com Deus. Antes ele tinha medo. Deus vai me condenar, vai me lançar no lago de fogo. Deus vai me destruir. Agora ele não vê a hora de ver Deus e abraçá-lo e beijar seus pés, estar com ele lá na glória. De conhecê-lo como também é conhecido. Por quê? Porque agora ele sabe que Deus o justificou pela fé. E o bom de Deus, gente, é que Deus não mente. Se ele falou que te justificou, ele te justificou. O bom de Deus é que ele disse assim, se você crê em mim, você não vai mais ser condenado. Você passou da morte? O bom de Deus é isso, você sabe que você pode contar que ele não muda. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não muda. Se ele disse, olha, se você se manter na fé, você vai ser justificado por ela. Por quê? Porque a coisa mais difícil é alguém crer de forma verdadeira em Jesus Cristo, no Evangelho. E que quando alguém crê é um milagre. Então esse milagre chama-se conversão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta. Então, a fé te leva à graça. Olha que coisa bonita. A graça perdoa. A graça entende que você caiu, que você errou, que você tropeçou mais uma vez. A graça cobre a multidão. Por que falou multidão, hein? Porque muitos. A graça cobre, a graça perdoa. Você já viu quando uma pessoa, às vezes, ela só chorou e beijou os pés de Jesus? Aquela mulher não chegou a confessar os pecados dela. Não que é errado confessar, é louvável e bom e honesto pedir ajuda e confessar os seus pecados. Mas ela chorou, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus falou, a tua fé? E Jesus falou, a minha fé? Falou o que para a pessoa? A tua fé te salvou. A fé vai salvar cada um de vocês que beijam os pés de Cristo, que se ajoelham,
que choram aos pés de Jesus, que pedem perdão, que às vezes você não consegue nem falar, mas você consegue pensar, e você consegue chorar, porque esse choro não vem da emoção, vem da sua alma aflita, angustiada, que quer compromisso com Deus. Pelo qual também, a fé, verso 2, temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então, a fé te traz até a graça, e a graça te deixa firme. E nos gloriamos. Você se gloria do quê? Você se gloria do quê? Qual é a sua glória? Qual é a sua alegria? É algum bem, alguma conquista, algum sonho realizado? Não, é muito mais que isso. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, verso 3. Você vai ver a prova de que sois filhos. É que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Abba Pai. Olha lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, veja que coisa interessante. Como é que alguém pode se gloriar, meu jovem, na tribulação? Não é? A gente se gloria nas conquistas, nas vitórias, nos valores. É ou não é? A gente se gloria no quê? Se gloria nos troféus. É troféus ou troféis? Troféus. Uma das coisas que a fé faz é o homem entender que ele não sabe nem falar às vezes. Você sabe por que Deus deixou os pecados desde todos os homens, Noé, Abraão, Paulo, Pedro na Bíblia? Para vocês também ver como eles pediram ajuda e se arrependeram e não se declararam autossuficientes. Quando você vê um líder errar, veja se ele pede perdão. Veja se ele sabe ser corrigido e se corrigir. Coisas mínimas que são vergonhosas, mas que revelam o seu caráter, a sua índole. Preste muita atenção se o seu líder, ele fala todo mundo erra, todo mundo peca, como todo mundo errei, ou se ele fala do erro dele, do pecado dele, da deficiência dele, das limitações dele, e ele pede ajuda. Ele pede ajuda com singeleza de coração. Então a prova que você é filho é que o Espírito Santo testifica no teu espírito que você é um filho de Deus. Você sabe que se você é ladrão, roubador, mentiroso, não arrependido, você não é filho de Deus. Você sabe que para você quanto pior, melhor, não te deixa ser um filho de Deus. Mas se você sabe que você pede perdão, se humilha, pede ajuda e socorro, em todo o tempo, você está se arrependendo, mas você sabe que você é um filho de Deus. Olha aqui, verso 2, Romanos 5:2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Mas, gente, como pode ser uma glória a tribulação? Eu estou passando por um problema. Eu estou passando por aflição. Eu estou passando por uma necessidade. Eu estou passando. E tem que passar logo, senão quem vai passar é você. Eu estou passando. Mas você se gloria por quê? Porque Jesus está no barco. O barco não deixa de ter tempestades. Deixa? O vento balança o barco, não balança? Então você fala assim, Senhor, me ajuda, que tribulação, mas eu me glorio porque o Senhor vai me ajudar, né? Só aquele refrão, Deus cuida de mim, na sombra de suas asas, Deus cuida de mim,
casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Todos a uma só voz, Deus cuida. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Pela qual também temos entrada pela festa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Meu Deus, que chega a ser uma coisa difícil às vezes de entender. Nos gloriamos, nos regozijamos, nós estamos felizes, estamos alegres. Como é que pode uma coisa dessa? Sentimos alegria nos nossos sofrimentos. Paulo falou assim: eu me recordo de Timóteo e me alegro quando lembro das lágrimas dele. Mas como é que você vê alguém triste e fica alegre? Porque a tristeza de Timóteo era arrependimento, era quebrantamento, era confissão, era choro. Paulo falou: eu me alegro com a tristeza dele. Não é com a desgraça, não. É em ver o quanto ele está quebrantado. Um líder fica feliz em ver o seu liderado chorando, quebrantado, buscando aproximar-se de Deus. Então, quando Paulo disse, não somente isso, mas também nos gloriamos. Ou seja, nós continuamos expressando que amamos a Jesus Cristo, mesmo em meio a problemas. Eles vão desenvolver paciência, vão forjar o nosso caráter como aço, temperado de virtude no fogo. E assim Deus vai poder fazer com que a expectativa do seu reino se cumpra. Na Bíblia Viva está assim, ó. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Tudo isso é bom para nós aprendermos a sermos pacientes. Então, Deus quer nos ensinar a sermos pacientes. E a paciência produz em nós o quê? Experiência, desenvolver o seu caráter. Então, senão você é uma pessoa ignorante, leiga, songamonga, mocorongo, é uma pessoa vazia, oca, que vão te chamar de bobo, de tolo, coisa que você não é. Você é amado e amada de Deus. Você não deve aceitar que você é trouxa, tolo, bobo, não. Mas você não pode ser uma pessoa oca, que não tem dentro de si um bom caráter. Por quê? Fugiu da tribulação. Fugiu do equilíbrio. Deus queria te dar equilíbrio na tribulação. E as pessoas, diante de uma conversa acalorada, elas escolhem sair correndo, cada um do seu canto, e se isolar. E se fecham dentro dos seus corações. Por quê? Por quê? Porque é melhor esperar a poeira baixar? Não. Orgulho. Eu sei que tem hora que é melhor fechar a boca. Mas nessa hora é orgulho. Uma semente de veneno. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. Você quer ter boa personalidade? Quer ter um bom caráter? Vai passar pelo fogo. Você vai orar, Deus, eu quero ter caráter, dignidade, postura. Deus fala, opa! Venha para a fornalha. Olá, meu amigo, você quer ter um caráter? Em nome de Jesus. Você quer ter dignidade, virtude? Em nome de Jesus. Vai para onde? Para a fornalha. Para a dieta. Em nome de Jesus. Ou seja, vai se esvaziar. Aí tudo que tem no fogo, o fogo vai queimando. Tudo que é indevido. E o fogo, para os meninos, é uma desgraça.
Para os maduros, eles falam, manda mais, Jesus. Eu quero. Amém? 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 Amém. O fogo molda o aço. Você pega o aço, gente, se vocês verem o aço é igual terra, pedra, areia. Ela está na natureza, no meio das rochas. Aquilo quando vai para o fogo, sabe a primeira coisa que sai? Impureza. O fogo tira as impurezas. Quando você vai fazer uma garapa, você pega o caldo de cana, você assa ali a cana e tritura. E você quer fazer uma rapadura, tu joga no tacho de fogo. É fogo. E o fogo vai apurando e vai apurando. Aí na hora que você olha, tá lindo, tá bonzinho. Aí você fala, falta só uma pitadinha de bicarbonato. Você joga, pum! Quando você joga aquela pitadinha de bicarbonato, sobe aquela sujeira, chama escória. Aí você vem assim e rapa por cima e tira aquela escória. Mas você não tinha visto. Você não tinha prestado atenção. Meu Deus, ficou no fogo tanto tempo e não purificou. Mesmo você no fogo, às vezes falta um conselhozinho, um versículozinho, uma palavrinha, uma coisa pequena e breve, meio sutil, tênue, mas é suficiente para te dar inteligência. O fogo é isso. Ele é o agente purificador. E lembremos-nos que o nosso Deus é fogo. Quem está em Cristo é carvão. Pega o carvão, como é que ele está? Preto, sujo. Quem põe a mão no carvão fica como? Fica sujo. Mas se você pega aquele carvão preto, aquele carvão sujo e traz para o fogo, o que acontece com ele? Ele vira uma brasa. Brasas vivas no altar. E ele tem que ficar ali. Se ele achar que ele já está quente o suficiente para se manter sozinho, ele se afastar, aquela brasa volta a virar carvão. Demora. Você pega uma brasa, às vezes você dorme, né? Uma fogueira, não é assim? Dorme um dia, dorme dois e ainda está lá, não é? Mas uma hora vai voltar a ser carvão. E o problema é que alguns carvões, dependendo da temperatura que passaram, quando volta ao estado original de carvão, vai virando pó. Não é isso? Vai desfragmentando, não é? Quando você põe a mão assim, ele já meio que derrete, dissolve na sua mão. É como aquelas chaminés gigantes das empresas de celulose. Sabe aquelas chaminés gigantes, aqueles fornos gigantes? Mesmo eu trabalhava numa empresa que mesmo na época das férias não podia desligar nunca o forno. Olha que coisa! Tinha que manter o forno ligado o ano inteiro, 365 dias, não podia desligar um dia. Por quê? Porque ele estava amoldado ao fogo. Se você desligasse, ele que tinha se expandido, ele ia retrair. Corria o risco de trincar. Ficar brecha. Então até nas férias, quando não tinha produção, mas tinha que estar no fogo. Cuidado com as férias escolares, viu? E as férias de trabalho. Não sai do fogo não, senão você se quebra todo, se arrebenta todo. E depois não tem mais jeito. Férias para cristão não é oportunidade de se afastar de Deus, é o contrário, é de consagração. É de amar, fazer suas necessidades, ver pessoas que você ama, mas não sai do fogo nunca. Então ele diz assim, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos. Até que, finalmente, a nossa esperança e a nossa fé fiquem firmes e sólidas. A paciência, no verso 4, Romanos 5, olha. A tribulação produz paciência, não é? E a paciência é experiência. Então, se você tiver paciência, essa sua tribulação vai te tornar uma pessoa cheia de habilidades. Uma vez me falaram assim, parece que você viveu 200 anos, tudo que pergunta você responde. Aí você fala, já passei por isso, eu já vivi isso. Não, isso aqui você faz desse jeito, e você faz desse jeito. Mas como é que pode? Eu falei, não, é que eu já passei por tudo isso. Quando eu era jovem, fazem 30 anos, eu já havia trabalhado em 10 empresas. Aí quando falava da empresa de celulose, eu trabalhei numa. Empresa de café, eu trabalhei numa. No autopeça, eu trabalhei numa. Quando falasse mecânica, eu trabalhei numa. No boteco, eu trabalhei numa adega. Numa transportadora, eu trabalhei. 6 meses, 8 meses. Numa empresa de informática, eu trabalhei. Sabe essas coisas da vida? Tudo 6 meses, 1 ano.
Empresa de transportes, trabalhei nos últimos 7 anos. Em fazer massa, fazer alimentação, fazer bolo, fazer biscoito, trabalhei. Em creche, com criança, cuidando de velho, trabalhei também. Criança, é bebê. Tinha as monitoras, eu fazia outra parte com as crianças, trabalhei também. Mas como é que você trabalhou em tanto canto? No sítio, só trabalhava nas férias, né? Ficava 2 meses lá com meus tios, parentes. Então, ter trabalhado em muitos locais te traz uma experiência humana. Mas que não resolve sua vida, não muda nada. E quando você tem trabalho em Deus? Não é esse trabalho que eu estou dizendo. Jesus era homem experimentado Nos trabalhos. E que trabalho, hein, rapaz? Quanto trabalho Jesus teve, hein? Trabalho de cuidar de uma pessoa. Você que foi injustiçado, você sabe o trabalho que dá para perdoar. Você que foi lesado, você sabe o trabalho que dá para novamente ter as coisas. Você que passou por uma enfermidade, você sabe o trabalho que dá. E você que tem alguém que você cuidou que é enfermo, você sabe o trabalho que é cuidar do enfermo e os cuidados que tem que ter. Então você ensina uma pessoa com praticidade. Aquilo que para você foi fogo, aí você contribui para que o outro seja mais prático. Por quê? Por quê? Porque você tem experiência. Então você tem uma esperança tremenda que tanto em você quanto no próximo, a fé transforma as pessoas. Por isso que um líder tem que ser provado, tem que ter experiências de vida para conduzir o rebanho na doutrina cristã. E as experiências ajudam. Esse líder errou, esse líder pode ter vergonhas, dissabores, tristezas, máculas. Não mais, mas ter passado por isso. Pode ter sido bebidas, adultérios, roubo, falta de caráter. Estou dizendo no passado, não vivendo assim. Ele pode ter sido um homem violento, estúpido, bruto, chocarrento. Paulo era assassino, gente. Cruel, destruidor de lares e famílias. Da fé cristã, sobretudo, não era? Mas ele desenvolveu misericórdia, graça, perdão, compaixão, harmonia. Porque ele passou por muitas experiências em Deus, não as do mundo. E a experiência traz esperança. Então a pessoa experiente, dentro da palavra, da fé, ela aconselha com esperança, porque ela tem certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E pasme, aliás, surpreenda-se, alegre-se. A esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A prova de que somos filhos por meio de nosso Senhor Jesus. Tivemos acesso a esta graça e estamos firmes, esperando a glória de Deus. E até nas tribulações nos gloriamos, pois o sofrimento produz paciência que prova a nossa fidelidade, gerando em nós a esperança. Levante a sua mão e diga: E a esperança
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Obrigado, Senhor, que o seu amor é feito um jarro em mãos, assim como se derrama a água desse jarro, Senhor, numa terra que tem semente, que germina no solo, que cresce, cria raiz, brota, frutifica, cresce. Assim o Senhor derrama o seu amor em nossos corações. Oh, Senhor, como é bom imaginar como é isso. Aí do céu, do trono de onde o Senhor está, o Senhor sabe cada coração que é feito terra seca, Senhor. E alguns têm até espinhos e galhos podres e precisam ser limpos. Mas o Senhor é o agricultor, o lavrador fiel. O Senhor é o bom semeador que planta a boa semente. Prepara esse coração, Senhor. Prepara essa terra, Senhor, para que seja limpa das pedras, dos cardos, dos espinhos, para que as aves do céu não roubem essa semente. E assim, Senhor, a água da vida, daí do trono, da morada da sua santidade, como uma cachoeira, Senhor, vai inundando os nossos corações. E aquela semente, Senhor, que está seca lá na terra seca, num solo rachado, Senhor, ela recebe essa água como o alívio, vida. Assim é a sua palavra. E o Senhor prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus. Cada pessoa recebe do seu amor e o Senhor provou que ama essa pessoa. Em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não morreu por gente boa, honesta. Não, o Senhor morreu por todos, por pecadores. E quer justificá-los pela fé. E se eles foram amados sendo pecadores, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Agora não é só a água, Senhor. Agora nós temos a água e o sangue. Seremos salvos por esse sangue, por essa justificação da ira que em breve há de ser derramada sobre toda a terra. Porque eu sei que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. E nós reconhecemos que fomos ímpios. E quando reconhecemos que somos ímpios, o sangue de Jesus, essa água viva, barra essa ira que há de manifestar-se. Não que o Senhor está contra nós, mas o Senhor está contra o mundo que não ama e não deseja salvação. E que eles sigam o caminho deles, mas nós vamos seguir o caminho da salvação. Em nome do Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, dê-lhes outra chance, como deu a nós também. A tua graça se manifestou para desfazer essa impiedade. Eu reconheço que fui ímpio, Pai. Nas minhas ações, desafetos, ganâncias, egoísmos, cobiças, nas malícias, maldades. Mas hoje eu posso dizer que por meio de nosso Senhor Jesus, eu tenho acesso a essa graça. E agora nós nos gloriamos em Deus. Muito mais do que nos gloriarmos nas tribulações, nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus e alcançamos um ministério, o da reconciliação. Por meio de nosso Senhor Jesus, tivemos acesso a essa graça e estamos firmes, esperando a glória de Deus.
E até nas tribulações nos gloriamos, pois o sofrimento produz paciência que prova a nossa fidelidade, gerando em nós a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Repita assim: Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Eu creio no amor de Deus, que é derramado sobre o meu coração. E o teu sangue que me purifica de todo o pecado. Não quero, Pai, viver uma vida injusta, mas me ajuda, ó Pai amado, Pai nosso que estás nos céus, a andar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Eu te agradeço, Pai, pela esperança que não me deixa confuso se terá jeito para mim, pois a esperança não engana, não traz confusão, porque o seu amor é derramado abundantemente em meu coração, pelo Espírito Santo que me é dado. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque o seu amor, Jesus, é abundantemente derramado em nossos corações. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo e as doces consolações da palavra de Deus possa ser sobre a sua vida, o seu lar e aqueles que você ama e quer bem. Que em nome de Jesus Cristo seja abundante o perdão, a graça, o fardo leve que só Jesus Cristo tem para dar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplicativo Disse Jesus. 11 9 4164 3949. Se você ainda não baixou, baixe. Aplicativo Disse Jesus. Já são mais de 80 mil seguidores, chegando aos 90 ali no YouTube. Então baixe o aplicativo, indique, mostre para os seus amigos, irmãos. Aplicativo Disse Jesus. Se você precisar de oração, tiver alguma dúvida e deseja aprender um pouco mais, 11 94164 3949 é o WhatsApp. 11 94164 3949. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até breve. A paz de Jesus. Canal Disse Jesus no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Baixe o nosso aplicativo oficial na Play Store. Digite Rádio Disse Jesus. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco no WhatsApp 11 94164 3949.